Agora a gente vai entrevistar o Bruno Caraza, que é professor da Fundação Dom Cabral. Bruno, primeiramente um bom dia para você, ele já vai aparecer conosco aqui na tela. Para a gente começar o nosso bate-papo, a gente estava falando justamente sobre esse aumento. De fato, há necessidade disso, há defasagem dos salários, isso é uma boa justificativa para atender também a demanda dos servidores? Bom dia. Bom dia, Jairo, Marcela, Priscila, todos os telespectadores. Bom, quando a gente analisa essa situação do funcionalismo público, fica muito clara a dificuldade do governo em definir prioridades, principalmente num ano eleitoral. Existem várias demandas na sociedade, a gente vive uma situação de crise social, de desemprego, de inflação alta que corrói o poder de compra da população, né? E o governo, né, como a própria Priscila mencionou agora, né, num agrado que ele procurou fazer com uma determinada categoria de servidores públicos, que são os policiais federais, ele sinalizou com um aumento, um reajuste, e isso acabou despertando aí toda a pressão das outras categorias, né? Então o governo acabou criando uma crise que não estava no radar, e isso gera uma grande dificuldade, principalmente porque essas paralisações de servidores estão criando aí problemas sociais, problemas na gestão pública que bate na economia, bate em alguns setores essenciais aí do funcionamento da economia, num quadro de crise econômica e, como a Priscila mencionou, de muito pouco espaço fiscal para atender esses pleitos de categorias que, em sua maior parte, são categorias que já recebem salários extremamente elevados, que foram reajustados muito acima da inflação em governos passados, e isso mostra a dificuldade do governo de definir prioridades nesse momento que a nossa economia enfrenta. Exatamente. Bruno, bom dia, obrigada por falar com a gente, é a Marcela que está falando com você agora. Bruno, e a gente fala, né, de um reajuste que foi anunciado de 5%, que não deixou as classes aí que serão atingidas e com o salário reajustado satisfeitas, inclusive não cessou a greve, por exemplo, de alguns funcionários de setores da economia. E, ao mesmo tempo que não agradou, ainda precisa tirar esse dinheiro de onde não tem. Como vai fazer? Exatamente, né? O governo, ao destampar essa caixa de Pandora aí, né, que vocês estavam mencionando antes, né, ao sinalizar que iria contemplar algumas categorias, ele gerou esse movimento de pressão. E nesse movimento, algumas categorias levam imensa vantagem, né? Por exemplo, o caso dos servidores da Receita Federal, eles paralisam portos, eles paralisam o fluxo de mercadorias de exportação e importação no Brasil. Os servidores do Banco Central, eles ameaçam paralisar o PIX, que se tornou aí o maior meio de pagamento na economia brasileira. Então, nesse cenário, quem pode mais acaba tendo maior poder de barganha, né? E ao sinalizar um reajuste linear para todo mundo, e um reajuste abaixo da inflação, aí o governo não atende ninguém. Então fica todo mundo insatisfeito, não resolve o problema da pressão e não temos de onde tirar o dinheiro, né? Não há dinheiro reservado para atender todo mundo. Esse dinheiro vai vir de cortes em outras áreas, e aí outras áreas também se mobilizam para não ceder o orçamento. Então, uma crise desnecessária criada pelo governo no final do ano passado, que se arrasta aí já por meses e sem possibilidade de ter um desfecho, primeiro, politicamente viável e, segundo, socialmente e economicamente sustentável para o momento que a gente enfrenta. Professor, obrigada pela entrevista, vamos falar com o senhor de novo. Queria
colocar uma questão aqui sobre funcionalismo público e privado, né? Porque acho que muita gente, quando escuta essa discussão sobre reajuste para servidores, pensa, poxa, eu não tenho reajuste há não sei quanto tempo, ou muita gente que só voltou para o mercado de trabalho agora e ganhando um salário menor. Eu queria que você explicasse qual que é a relação que se faz entre o que os servidores privados estão recebendo hoje, qual que é a situação de remuneração que eles têm hoje, em comparação com a situação do funcionalismo público, para a gente entender como que vocês, economistas, especialistas em contas públicas, entendem se é justo ou não esse pedido de reajuste nesse momento. Bom, acho que tem 2 pontos aí nessa sua pergunta que eu acho que é muito importante a gente explorar. De um lado, a gente vive uma situação pós-pandemia em que houve um aumento muito significativo do desemprego na sociedade brasileira. Esse desemprego tem gerado uma queda nos rendimentos no setor privado. Então, muita gente perdeu o emprego, muita gente está sobrevivendo com bicos, muita gente não teve reajuste acima da inflação nesse período. Então, esse é um ponto importante, porque, do outro lado, os servidores públicos tiveram aí garantia dos seus empregos, garantia dos seus rendimentos. Então, já há essa distorção decorrente do quadro que a gente vive durante a pandemia e depois dela, né? E o segundo ponto que eu queria chamar a atenção são as distorções salariais entre setor privado e setor público. Quando a gente compara servidores públicos com trabalhadores privados com as mesmas habilidades, mesmas experiências, mesmo grau de instrução, mesmo tipo de atividade, a gente observa 2 realidades distintas. De um lado, os trabalhadores da área da educação, da área da saúde, da área da segurança pública, no setor público eles ganham às vezes igual ou até menos do que os seus equivalentes do setor privado. Já esses servidores de carreiras mais elevadas, das carreiras jurídicas, das carreiras de auditoria, a gente tem o quadro inverso. No setor público se ganha muito acima dos seus equivalentes no setor privado. E são justamente essas categorias, as categorias jurídicas, as categorias de auditoria, as categorias aí, da área financeira, como o Banco Central, como a Receita, como os delegados da Polícia Federal, que estão liderando esse movimento de greve. São servidores que ganham aí na faixa de 20 e tantos mil, 30 mil reais por mês, que tiveram aí a garantia dos seus salários durante todo esse período da pandemia e que, diante da realidade do país, considero que não seria o mais adequado atender reajustes ou reestruturações dessas carreiras que iriam receber aí 39 mil, equivalente ao que ganha um ministro do Supremo ou o próprio presidente da República, o que mostra um grau de distorção muito grande, né? Um fiscal da Receita Federal ganhar como presidente da República ou como o ministro do Supremo, o grau de responsabilidade, o grau que o cargo exige é algo muito diferenciado. E para a gente ver como que essa questão do funcionalismo público brasileiro ela é definida na base da pressão e não nos requisitos de proporcionalidade, de avaliação de competências e por aí vai. Bem, professor, eu até estou aproveitando aqui de um estudo do IPEA, órgão do próprio governo, mostrando a evolução dos salários de servidores federais entre 1999 até 2020, apontando que nesse último ano da pesquisa 2020 a média salarial era de R$7 mil. Portanto, a gente está falando aí de cerca de R$350 de aumento. Dado em vista esse pequeno valor, porque nós fazemos compras no supermercado e a gente sabe que a situação está muito difícil, o governo deixou de avaliar essa possibilidade de não só não contemplar o desejo desses servidores que têm em si esse poder de mobilização, como o senhor estava explicando, das categorias que recebem um salário maior, mas também de fazer uma escalada de insatisfação para aqueles que recebem menos e que formam, sim, um montante considerável de servidores no Brasil?
Pois é, esses estudos, como esse do IPEA, eles mostram que há uma disparidade muito grande dentro do serviço público e ainda mais em comparação com o setor privado. Então, eu tenho um contingente muito grande de servidores que ganham valores abaixo desses 7 mil e tenho carreiras que ganham valores muito superiores, né, muitas vezes superiores a esse limite. Essa concessão de um reajuste de 5%, né, ela tem impactos diferenciados nesses setores, né, mas do ponto de vista agregado, nós estamos falando aí de 6 bilhões de reais, né, no momento em que a economia brasileira e a sociedade vive essa situação de aumento de custo de vida, de disparada dos preços dos combustíveis, dos alimentos, então fica de novo a questão da prioridade, né? Eu atendo uma categoria que teve estabilidade de empregos, que teve os seus salários mantidos, ou eu atendo essas outras necessidades, inclusive do ponto de vista eleitoral, né? Se o governo fizer um cálculo eleitoral, né, políticas de transferência de renda para a população mais pobre podem ter, inclusive, impactos na popularidade do presidente muito maiores do que atender a essas categorias de servidores públicos. Então, é um cálculo de custo-benefício, é um cálculo de proporcionalidade, é um cálculo de prioridades, né, que o governo, a meu ver, não está levando em consideração nesse momento e acabou e tem cedido a essas pressões numa crise que era absolutamente desnecessária e que foi criada pelo próprio presidente. A gente falou com o Bruno Caraza, professor da Fundação Dom Cabral, sobre esse reajuste, dando aí um panorama importante, o contexto desse reajuste linear para os servidores públicos. Obrigada, até uma próxima. Boa tarde, bom dia. Obrigado pelo convite, até a próxima.